Obrigada. É o capítulo 13, né? É. Desquite e divórcio. Beleza. Peraí, só um pouquinho. Pai, fecha essas portas para mim, por favor, para não fazer barulho. Eles vão ter que passar para desmontar lá. Só um instantinho, pode ir em gravação. Tá. Vamos começar, gente? Vamos. Alguém quer ler? Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa da aula do Pedro? Não, acho que ficou bem claro, ficou bem, Ficou. né? Bem Ficou muito bom. explicadinho. Então vamos lá. Pode começar, Letra? Pode, Marli, obrigada. Desquite e divórcio. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevar os cometimentos no ministério familiar. Olha só aqui que ela está falando para a gente, né? Interessante. É laboratório de reajustamento emocional. No seu geral, quer dizer, na maioria dos casamentos. Para reparar moralmente, né? Reparo, consertar, refazer, certo? Então vamos lá, pode continuar. Sem dúvida, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos em que empenham todas as forças. Então aqui nós temos já um outro casamento, né? Reencontros de espíritos afins, que tem uma vida mais equilibrada, tá vendo? Com nobres desideratos, né? Com nobres desejos, com nobres aspirações. E aí eles empenham suas forças, né? Aqui é um casamento um pouco mais, assim, com espíritos afins, então uma vida conjugal equilibrada, né? Uhum. Mais tranquilo, vamos dizer assim. Pode continuar. Outras vezes, programando a elaboração de uma tarefa relevante para o futuro deles mesmos, se penhoram numa união conjugal que se lhes enseja em reparação junto aos desafetos e às vítimas indefesas do passado. Então, olha aqui. Desculpa, vai. Para cuja necessidade de socorrer e elevar compreendem ser inadiável. De outras vezes, né? Quer dizer, outros casamentos vão ser agora programados com uma tarefa, além do futuro deles mesmos, né? Eles se empenham para quê? Para a reparação dos desafetos, vítimas do passado, geralmente os filhos, né? Continua. Fundamental, entretanto, em tais conjunturas, a vitória dos cônjuges sobre o egoísmo, grajeando recursos que os credenciem a passos mais largos na esfera das experiências em comum. Então, fundamental, nos casamentos, a vitória dos cônjuges sobre o egoísmo. Então, bora ver. Por que ela fala isso? No continuar da aula, ela vai esmiuçar mais isso. Então, assim, o que a gente pensa, né? Às vezes é assim, o cônjuge, o cônjuge sempre acha que ele é melhor que o outro. Ou que ele tem mais... primeiro que ele é melhor, né, Marli? Ou que ele tem mais, mais direitos que o outro. O outro tem menos direitos que ele. É bem assim. Vamos lá. Parece que às vezes tem casamento que são disputa, um quer disputar, né, um com o outro. Em vez de se unir, ficam disputando espaço, né? Eu fiz isso, você faz aquilo. Não há um consenso, né? Exatamente. Principalmente os casamentos dos mais jovens, né? E quando a gente vai envelhecendo no casamento, a gente vai começando a aprender, vai começando a entender, mas quando a gente também é meio novo no casamento, a gente acaba competindo com o nosso cônjuge, né?
E a Vamos lá. gente esquece das palavras de Jesus, né? Que a gente veio para servir. O Exatamente. melhor é o que serve a todos, né? Então, quer Exatamente. dizer, no caso, você tem que começar em casa. Servindo Exa- marido, filho, todo mundo, até o cachorro. Exatamente. E olha só, quando a Malu falou, eu lembrei de Jesus lavando o pé dos discípulos. Então, ó, tinha maior representatividade que aquela cena porque assim, naquela época, só quem lavava o pé do outro era o escravo, o último dos escravos. Então, olha só, servir mesmo. Vamos lá. Normalmente, porém, através do consórcio matrimonial, exercitam-se melhor as virtudes morais que devem ser trabalhadas a benefício do lar e da compreensão de ambos os comprometidos na empresa redentora. Nessas circunstâncias, a prole, quase sempre vinculada por desajustes pretéritos, é igualmente convocada ao buril da lapidação, na oficina doméstica, de cujos resultados surgem compromissos vários em relação ao futuro individual de cada membro do clã, como do grupo em si mesmo. Viu só? Então, a gente tem aqui, né, ó, através do matrimônio, né, nós vamos fazer o quê? Exercitar nossas virtudes, exercitar, melhorar as virtudes e adquirir outras, né? E a prole está vinculada a essas necessidades, né? De burilar suas virtudes e fazer aflorar outras, né? Pode continuar. Atraídos por necessidades redentoras, mas despreparados para elas, os membros do programa afetivo não poucas vezes descobrem de imediato a impossibilidade de continuarem juntos. De certo modo, A gente vê aqui, ó, logo no começo, já aí qualquer probleminha, né, já fala assim, não quero mais, não dá, não há possibilidade de nós ficarmos juntos, vamos separar, precipitadamente, né? Vamos lá. Bom, de certo modo, a precipitação resultante do imediatismo materialista, que turba o discernimento, quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual, é responsável pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios ominosos ou tragédias lamentáveis. Então, ó, a precipitação, não dá mais. Vamos nos separar, né? E aí ela fala assim pra gente, Joana fala, geralmente é desequilíbrio no comportamento sexual que vem esse sofrimento aí para o casamento, né? O matrimônio. E aí, esse comportamento desequilibrado vai gerar uma harmonia difícil, e essa harmonia difícil vai gerar ódios insuportáveis. E daí vem as tragédias nos lares, nas famílias. Pode continuar. Indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Isso aqui é importante, né? Paixão vai acabar. É uma química cerebral, vai acabar. E o que vai ficar? Tem que ficar o amor, a ternura, o querer bem, o estar disposto, o servir, igual a Malu falou, né? O Tem que ter companheirismo, né? companheirismo, tem que ter afeição legítima, ternura em relação, né, ao seu cônjuge. Pode continuar. Causa preponderante nos desajustes conjugais o egoísmo, que se concede valores e méritos superlativos em detrimento do parceiro a quem se está vinculado. É o que eu falei, né? A pessoa acha que ela é superior. Ela é mais inteligente,
A opinião dela tem que prevalecer. Ela que sabe fazer as coisas, ela que sabe movimentar a casa e a conduta do casal, né? E o outro não sabe nada, não serve para nada. Verdade. Eu lembrei agora que eu li um livro, acho que é de Martins Peralva. Ele fala sobre que um grande número de casamentos na Terra é acidental. É justamente isso aqui. Às vezes confunde uma atração sexual, casa, e às vezes não dá em nada. Aí, depois desse encontro acidental, aí sim vira um compromisso para o futuro, né? Você acaba criando um vínculo até por não é, são casamentos que não eram para existir. Existiram em função de uma confusão de achar que uma atração sexual, de uma coisa, estou apaixonada. Aí casa, não dá certo, às vezes se magoam. Aí, a partir daquele encontro, que foi um encontro acidental, passa a ter um compromisso para o futuro, né? É bem isso aí, Mali. É bem isso aí. E fora os casamentos por interesse monetário, né? Que a Sim, gente tem vê bastante. isso aí também, né? A parte Sim. do Que valor. hoje em dia prepondera, né? Muito pouco aquele casamento por amor mesmo, né? Então, E a gente vê muito até nas pessoas mais idosas, né? Que separam dos seus parceiros e vão em busca de juventude. E a juventude vai não pela pessoa em si, por sim, amor, é pela questão financeira. com certeza. Bem isso mesmo. Pode continuar. Agora, eu acho que tem um detalhe, né? Porque, por exemplo, assim, também esses encontros não são totalmente ao acaso, né? Então, tem que lembrar isso, que de alguma forma essas pessoas têm essa oportunidade de se encontrar. Mas o que acaba sendo é que o que os atrai não é o amor verdadeiramente, né? É isso que vocês estão falando, né? Não é o amor, é Não é qualquer o outra amor. coisa. Mas dizer assim que é totalmente ao acaso, eu não Não, acredito, porque eu eu acho também acho que não é o que acaso. tem algum propósito, né? Mesmo que seja assim, todo esquisito o relacionamento, mas tem um propósito, né? Dessas pessoas terem um encontro. O que acontece é que elas não mantêm para frente. Muitas vezes acabam se divorciando porque estão no caminho errado, né? Também. Exato. Alguém pode ler para mim, continuar a leitura? Eu posso, Ali, continuar. De certo modo, não. Ale, tu Mais desligou. Mais fascinados. Ai, eu me perdi. Tá. Mais fascinados pelas sensações brutalizantes do que pelas emoções enobrecidas, fogem os nubentes desavisados um do outro, a princípio pela imaginação e depois pela atitude, abandonando a tolerância e a compreensão, de pronto iniciando o comércio da animosidade ou dando corpo às frustrações que degeneram em atritos graves e enfermidades perturbadoras. Comprometem. Você vai falar? Então, rapidinho, né? Então, olha só o que ela fala. Estão fascinados pelas sensações brutalizantes, que é o que a gente falou, né? É aquele interesse sexual, aquele interesse monetário, a paixão. E abandona a tolerância, abandona a compreensão. A partir daí começa a animosidade entre o casal, né? E o casamento, os cônjuges vão se frustrando. E ela fala, né? Depois, ódios insuportáveis, atritos graves, enfermidades. Bem, uma consequência atrás da outra. Pode continuar, Simone. Comprometem-se realmente a ajudar com lealdade. Ajudar-se com lealdade, estruturando-se nos elementos das lições evangélicas, compreendessem e aceitassem como legítimas a transitoriedade do corpo e o valor da experiência provacional,
e se evitariam incontáveis dramas, inumeráveis desastres do lar, que ora desarticulam as famílias e infelicitam a sociedade. Olha só que interessante, né? Se nós, né, tivéssemos realmente lealdade, né, a ajudar-se com lealdade, se comprometermos, né, nos comprometermos, desculpa. E ela diz assim, que aceitasse como legítimas as transitoriedades do corpo. Então, se nós formos e pensarmos assim, o nosso corpo é transitório, eu vou aprender a ficar casado, ou vou aprender a evoluir em virtudes com o meu casamento. Isso sim é um passo, né? Porque para o espírito, desculpa, para o espírito, Ali, o que é 50 anos de um casamento para um espírito? Exatamente. Nós somos eternos, então a gente não tem que achar, mas faz 10 anos que eu sofro por causa do fulano, né, convivendo com fulano, faz 20 anos, mas isso para uma visão de espírito, enquanto espírito, isso não é nada. É isso que ela está falando aqui também, né? Exatamente. E eu fiquei pensando nessa parte aqui, né? Tá na moda agora separar, né, gente? É um modelo moderno agora. Separação, não. Deu problema, separa. Deu problema, separa. Então, qualquer problema, pequeno problema, é motivo para a atual sociedade a separação. Aí eu fiquei pensando, né? Aí ela fala, se houvesse comprometimento, né? E aí eu fiquei pensando, as crianças, adolescentes, os jovens, até os noivos deviam ter famílias estruturadas como escolas preparatórias de casamento. Eu também acho isso. Acho que nós deveríamos ter na sociedade escolas preparatórias para casamentos. A gente não tem isso. E outra coisa, a gente tem que aprender a ceder no casamento, né? A ceder. A Gessiane quer falar. Pode falar. Fala, desculpa, deixa eu abrir aqui, que minha filha já não está mais aqui. Eu acho assim que até... Um dia eu e a Magda, a gente estava conversando sobre isso até, sabe? Eu acho que até dentro, eu vejo assim, em outras religiões, né? Essa preparação, né? Assim, os casais, tem os encontros de casais. Às vezes eu não vejo isso na nossa, sabe? Eu acho que isso... E preparação da família mesmo, sabe? Quem é o seu filho? Porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas casam sem saber esse compromisso, sabe? E da importância dele, sabe? Assim, porque o jovem está muito ligado com o dia a dia e com o que está acontecendo no dia a dia dele. E a sociedade interfere muito nisso. Sabe? Interfere muito assim, você não pode aguentar desaforo, você não pode fazer isso, você não pode, sabe? Você não pode aceitar essas coisas. Eu acho assim, isso daí interfere muito, sabe? Quer dizer, não ensina a contornar, né? Exatamente, não ensina a fazer a contornar. Porque problemas todos vão ter. É o que eu falo, assim, o casal em si são duas pessoas criadas de formas diferentes. São pais diferentes, famílias diferentes, às vezes até nacionalidades diferentes, quer dizer, culturas diferentes, né? Então, para você ter uma união ali, tá? Você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que contornar, conforme surgem os atritos, né? Tentar contornar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver, vamos discutir, né? Mas a gente vive numa sociedade assim, o casamento, não, uma hora que der, deu, né? Daí cada um vai pro seu lado, né? A juventude de hoje é assim. E de repente esse deu, não, nós estamos aqui com um propósito, né? Nós temos um propósito, né? De família, de filhos, né? Eu acho que isso que falta é além do que está acontecendo aqui, né? Tudo, a nossa família é além do que
do que está acontecendo no plano físico. Exatamente. Então, ela fala que é um burilamento, e de fato é, né? Nós precisamos aprender a ceder no nosso casamento, aprender a conviver, como a Malu falou, um tem uma educação, outro tem outra, vamos juntar. E o que eu falo assim, quando eu falo de escola, de casamento, de preparação, Gê, eu queria falar de um negócio assim, um mais profundo, um negócio mesmo para os nossos filhos aprenderem a como se comportar, ter uma escola mesmo você entende o que eu quero falar? Eu lembrei, sabe do quê? É igual a sexual que você falou, né? Exato, Escola de educação exatamente. sexual. Eu lembrei exatamente o que eu ia falar, Gê, nós estamos sintonizados aí no pensamento. Eu lembrei que Chico nos disse que nós temos, quer dizer, no plano espiritual tem uma faculdade de educação sexual. Imagina, você ter uma faculdade sobre sexualidade. Então, se nós tivéssemos também uma faculdade sobre casamento, ia ser muito bom, né? A gente deve insistir no nosso casamento, sim. Porém, né? Quando ele chega num ponto que já chega na agressividade física ou que já está numa fase insuportável, daí sim é melhor adiar para uma próxima, né? Encarnação. E outra coisa que eu lembrei aqui é o seguinte, que eu tenho uma ideia do casamento assim. Tem gente que diz assim, não, eu vou ficar até o fim, para não ir que é para não casar com ele ou não casar com ela na próxima encarnação. Daí eu fico pensando, gente, mas o pensamento e o sentimento tá de repúdio, né? O sentimento tá de, eu tô aqui, mas eu não quero o Jesus. Então, o que dá para entender é o seguinte, que quando você falar, não, eu quero ficar com ele, eu quero casar com ele, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, então é porque você já saiu da fase do repudiar, do negar. E quando você sai dessa ideia, desse movimento, você não se algema mais a pessoa. Aí sim que você se torna livre. É um pouco contraditório, mas eu não sei se dá para entender. Não, eu sei. É isso mesmo. Dá para entender? Quando você, em sentimento e em emoção, você fala, não... Ai, eu tenho que casar com ele porque ele precisa muito de mim ainda. Então, aí sim você se desligou. Então, você vai se você quiser ir. Agora, do outro jeito, não. Não, vou continuar casada até o fim porque eu não quero mais ver na próxima. Aí você vem algemado. Até porque esse sentimento reflete em toda a família, né? Você vai machucando a família inteira, né? Sim, você aí, vai machucando a família inteira. Como diz o João, né? Aí você se vincula, às vezes, por séculos e milênios, quem sabe? Sim. Quando você... Né? Então, você tem que realmente tentar contornar. E isso, eu acho, Ale, que a gente, com os filhos, a gente vai ensinando para eles, né? Porque já que nós não temos uma escola profissionalizante com relação a isso, lá fora, eles têm que aprender no lar com a gente, né? De que, a coisa, o casal aqui e tal, tem um atrito? Tem. A gente cedeu? Cedi. Mas isso é humilhação? Não, não é uma humilhação. Entendeu? Tem que entender ali que para que você vai inflamar? Você vai jogar gasolina onde já está pegando fogo. Exatamente. Mas e é importante nós lermos isso aqui agora também. Por quê? Porque nós podemos passar para os nossos filhos. É de célula em célula, né? De família em família que a gente vai conseguindo incutir, né? Não é incutir a palavra, é ensiná-los a terem esse tipo de comportamento, de aprender a ceder, de ter paciência e tolerância no seu casamento. Então, é assim, com os nossos filhos, já que não temos uma faculdade matrimonial, né?
E Como eles vão proceder, né? ter, exatamente, como proceder. E aí o futuro deles, o casamento deles, fica mais fácil, né? É. Quer falar, Paulo? Só uma parte, gente. Por exemplo, num casamento, quando há desequilíbrio de um dos cônjuges ou há desequilíbrio dos dois, o que é muito comum acontecer? Nós temos as nossas vidas pregressas de muitos débitos. E o Sim. casamento é uma coisa que impacta muito a nossa vida atual. Então, o que acontece? Quando a gente está em conflito, os espíritos inferiores trazem aqueles nossos devedores do passado e colocam no meio. Então, assim, é uma situação bem desafiadora e às vezes é necessário a gente perceber que precisamos de ajuda. E nesses momentos, as reuniões mediúnicas de desobsessão nos ajudam muito, porque a gente encontra um caminho para encaminhar esses espíritos que não querem que nós progridamos, que não querem que nós passamos por esses momentos mais críticos, né? Então é importante a gente estar atento e também perceber, porque às vezes a gente vê uma pessoa amiga passando pela dificuldade e ela, às vezes, ela está tão aturdida ali com o problema que ela não se lembra disso, ou ela não conhece o meio. De repente, com uma ajuda dessa, a pessoa vai num trabalho desses, pelo menos durante um mês, 2 meses, ela começa a raciocinar e a coisa volta para dentro de uma normalidade que você consegue, às vezes, como diz a Malu, de contornar umas situações, né? Sim. Aí, a gente tem que tentar. Outra Vamos coisa, continuar? um exemplo prático, pessoal. Às vezes é melhor a gente sofrer um tempo e aceitar uma separação, mesmo amando, do que deixar rolar e passar por uma agressão verbal ou por um outro desentendimento na dimensão do machismo. Às vezes leva a tomar decisão dura, mas às vezes é um bem para todos do que deixar acontecer um conflito maior, né? Então tem várias faces. Então a gente tem que ser forte, positiva, decidida para tomar uma decisão que seja definitiva, porque às vezes se dá uma chance. Você se dá uma chance, chega uma hora que você só está você amando, aí não tem como. Aí você tem que ser forte, tomar uma decisão. Sofre, mas um bem para os dois, né? Quando há filho também, às vezes, favorece até os filhos. Eu acho que quando passa para esse lado aí, Estefânia, de agressão, né? Agressão física, quando passa para uma situação assim mais complicada, aí sim é importante separar, porque é melhor que haja separação do que tragédia, né? Vamos continuar. Casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se devem empenhar os contratantes, a fim de lograrem o êxito do conhecimento. A sociedade materialista, embora disfarçada de religiosa, facilita o rompimento dos liames que legalizam o desposório por questões de só menos importância, facultando a grande maioria dos comprometidos perseguirem sensações novas com que desbordam pela via de alucinação decorrente de sutis como vigorosas obsessões resultantes do comportamento passado e do desacisamento do presente. Tá aí, né, o que o Paulo comentou com a gente, né? Sim. Obsessões do comportamento do passado, e não querem que a gente evolua também no nosso casamento para adquirir virtudes, né? Então, essa sociedade materialista, sociedade cheia de sensações, ela permite, né, a grande maioria perseguirem essas sensações novas. É o que eu falei, separação está na moda. Então, assim, qualquer problema de menos importância é motivo para a separação, né? Pode continuar. O divórcio é, em consequência, solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Evidente que tal solução é menos meritória,
por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos de que não se evadirão. Volverão a encontrar-se sem dúvida, quiçá em posição menos afortunada oportunamente. Olha aí o que ele fala, né? Gente, desculpa o barulho aqui em casa. Eu não estou atrapalhando, não. Só um minutinho, tá? Olha o que ela fala. Se tivermos atitudes mais infelizes, né? Vai culminar em agravamento de conduta para os implicados na trama, de que não se evadirão. Então, é o que a gente está comentando aqui desde o começo da aula, né? Não adianta. Nós não vamos nos evadir do nosso compromisso matrimonial. Se não for agora, tudo bem. Vai ser mais para frente, né? E ela diz, volverão a encontrar-se, quiçá em posição menos afortunada. Não tem problema. Mas o importante é que nós pensemos no casamento como uma forma de nos melhorarmos, tanto a nós mesmos quanto ao nosso cônjuge e também aos filhos. Então, se não foi dessa vez, na próxima vai dar certo. Pode continuar. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos merecem que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Olha só, isso aqui é interessante também, né? É imprescindível, antes que eles resolvam mesmo se separar de fato, que eles empenhem tudo para se reconciliar. O máximo que eles puderem, antes de resolverem se separar de fato. Não, vamos tentar mais. Porque os filhos, eles merecem que os pais tenham uma união respeitável. É isso, os filhos merecem que os pais, eles comecem a aprender a se respeitar para que eles sejam felizes também, porque é uma consequência, né? Pais felizes, filhos felizes. Inclusive, Ali, a escola de casamento que nós temos hoje é observar, a gente acaba observando o que os nossos pais, como era o casamento dos nossos pais, e a gente acaba repetindo, sem perceber. Lembra quando você estava falando da escola? Me ocorreu isso. Esse é o modelo, a gente pega o modelo dos nossos pais. Então, se você conseguir ter um casamento equilibrado, você vai educar para o casamento os seus filhos. Educar como? Educar através do equilíbrio, demonstrando amor, tolerância, paciência, humildade dentro da sua casa, né? Isso você vai passar para os seus filhos. Exatamente. Até porque a gente viu na aula anterior que o exemplo fica, né? Sim. O exemplo de Jesus ficou com Pedro, né? E é isso mesmo. O exemplo do nosso casamento vai ficar muito forte na personalidade dos nossos filhos, né? Fica. Inclusive a gente como mãe, como pai, os nossos filhos, quando tiverem filhos, eles vão repetir os nossos comportamentos. É um processo natural psicologicamente, você repete, porque é aquela convivência que você teve, foi aquilo que você aprendeu, é dentro da própria casa. Por isso que temos que nos melhorar agora. Assim, no nosso casamento atual, temos os nossos problemas? Temos, mas a cada dia uma melhora, a cada dia uma melhora. Isso reflete no nosso e no deles, né? Pode continuar. Posso continuar? Uhum. Eu estou no períodos difíceis, né? Ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano, na dissolução dos vínculos matrimoniais. O que padeça a prole será considerado como responsabilidade dos genitores, que, se somassem esforços, poderiam ter contribuído com proficiência através da renúncia pessoal para a dita dos filhos.
E é isso, daí está relacionado com o egoísmo, né? Diminuir o egoísmo, renúncia pessoal. E ela fala, né? O que padeça a prole será responsabilidade dos genitores. Então, por isso que eu digo, né? Nós temos que ir nos melhorando a cada dia um pouquinho, porque é o que a Simone falou, né? O reflexo disso tudo sempre mais para frente. Os filhos repetem, daí os netos repetem os filhos. Mas se nós começarmos a nos melhorar agora, também tem esse reflexo de boas virtudes lá para frente. Porque nós também temos as coisas boas, né? Temos as nossas dificuldades, mas também temos as coisas boas. Pode continuar. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações. Dá tempo a que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. É oportunidade, né? Então, se a outra parte tá com dificuldade, espera, dá o tempo. Concede a essa outra parte o reajustamento. Ela vai se reajustar. O casamento, ele é uma coisa devagar, né? Eu fico pensando nisso, assim. O meu casamento agora e o meu casamento antes. Então, nós vamos nos melhorando. E assim, vamos dizer assim, que a parte que é um pouco mais evoluída, um pouco mais amorosa, ela entende, né? De tolerância mais que o outro, de compreensão. Então, ela espera e ela tem certeza que a parte que está um pouco mais decaída, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, ela vai despertar. E aí você deu oportunidade para o outro e para você mesmo, para o outro, para você, para o seu casamento e para os seus filhos. Olha que interessante que a Joana nos traz, né? Porque ela fala, né? Nós somos egoístas e precipitados. Egoístas porque queremos as sensações, a parte né? Ela fala aqui de sociedade materialista, e qualquer problema que apareça também, monetário também, é motivo de dissolução de casamentos. E ela fala assim, espera, vai melhorar, a outra parte vai melhorar. Vamos lá. De tua parte, permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor, momentaneamente apagada. Olha que interessante isso, Simone. Momentaneamente apagada. Você quer bem aquela pessoa. Você quer bem. Ele é o pai dos nossos filhos. Ou ela é a mãe dos nossos filhos. Né? Se a gente perseverar nesse dever de cônjuge, né? Nós conseguimos modificar comportamentos no decorrer do casamento. Porque isso vai reacender a chama do amor. Eu estou falando do amor, não estou falando da paixão. O amor de ter ternura, de querer bem, querer que o outro melhore, que evolua, que isso está momentaneamente, olha essa palavra que interessante, momentaneamente apagada. Está apagada, mas eu não odeio fulano, eu amo fulano. Se revolver as cinzas, né? Exatamente, exatamente. Vai lá, Simone. Não te apegues ao outro, porém, até a consumação da desgraça. Aí sim, né? Aquele ponto que a gente falou. Não fica também, se o negócio já está muito difícil, não espera aparecer a desgraça, né? Vai lá. Porque tem que ser dos dois lados, né? Se só um lado ceder, só um lado se esforçar, né? Vai chegar uma hora que realmente
não vai dar para continuar, né? Acho que é mais ou Não, menos isso isso. vai partir para uma violência, via né? para uma violência, para umas vias de fato, né? Então, Exato. separa. É melhor, É. antes de chegar a essa desgraça, sai fora, né? Porque aí o vínculo é muito maior, né? Aí desgraça que ela fala aí é isso aí. milênios. Aí é milênios, né? Para Des- resolver. Exato, exato. Desgraça que ela fala é tragédia, né? Então sai antes de que aconteça uma tragédia. Tragédia. Vai. Não, se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transforme em algema ou prisão. Tá vendo? Então também ela fala aqui outro lado, ó. Não quer mais? Então tá bom, mas não sejas tu quem tome a decisão da separação. Pode continuar. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Estará, porém, onde quer que vá, sobre o clima que merece. Tem paciência e confie em Deus. Quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida, a felicidade se acabaram. Prossegue animado de que aquilo que hoje não tens, será fortuna amanhã em tua vida. Se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerás pelo amor e pela dedicação. Se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil, ama-o, assim mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem estás em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará paz, facultando desse modo a outros espíritos que se revincularão pela carne, a ocasião excelente para a redenção. Me lembrei esse aqui, último eu lembrei aqui dela mesmo, como Joana de Cusa. Então, exatamente o que eu ia falar. Lembrei dela. Esse último parágrafo me lembrou de Joana de Cusa, né? Joana de Cusa ficou lá e Jesus a orientou, né? Foi. Permanece no teu casamento, você é a base desse lar, teus ensinamentos estão aí para o teu esposo e também para as pessoas que convivem contigo. E ela permaneceu, né? Gente, eu quero pedir desculpas pelos barulhos aqui da minha casa hoje. Sem problema. Mas toda casa tem, não tem jeito. A gente está afinal de contas, a gente está em casa, né? Não está Não, mas hoje na federação, não está. É assim mesmo. Então tá bom. Alguém queria fazer a prece? Vou pedir para alguém, porque aqui o negócio tá muito barulhento. Aqui eu não estou escutando barulho, não. Não sei se alguém está escutando. Eu não escuto o barulho daí, não. Que bom, Stefânia. Então eu fico menos preocupada. Não atrapalhou a aula, né? A aula tão Não boa que a atrapalhou. gente nem dá atenção para essas coisinhas. Obrigada, Obrigada. Vamos lá. Tranquilo. Alguém quer fazer a prece? Quem faz a prece? Olha, eu só não vou falar para fazer, porque eu já fiz a inicial, a menos que vocês queiram que eu encerre, aí eu faço também. A inicial não foi a Ana? Não, Magda, hoje fui eu. faz a prece pra hoje gente, foi tu? Magda. Hoje fui eu. Foi tu? Magda vai fazer. Jesus, mestre amado, espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecidos estamos por mais este momento de encontro, de estudo. E obrigado, Senhor, por todos esses ensinamentos, essas palavras tão importantes para que melhor possamos nos conduzir nessa encarnação.
E assim, Senhor, procurarmos nos melhorarmos a cada dia um pouquinho mais. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, todos aqueles necessitados do seu amor, do seu amparo. Esteja conosco, Jesus, hoje. Obrigada, graças a Deus. Obrigada. Gente, Obrigada, Rosa. obrigada, hein? Até a Obrigada. próxima.